Olá, nós temos hoje o prazer de receber em mais um episódio da Express Road to COP26 o Caio Borges. Essa é uma iniciativa do escritório Trent Rossi Watanabe com a ICC do Brasil. Nós estamos aí já com toda a discussão sobre a COP, sobre como vai ser o pós-COP, né, Caio? A gente já está quase agora nas preparativas do que vai acontecer depois. E é um prazer enorme te receber. O Caio é coordenador do portfólio de Direito e Clima no Instituto Direito e Sociedade, e ele também é advogado. E aí a gente vai hoje conversar um pouco sobre a interação entre as questões climáticas, o mercado de carbono e as instituições financeiras, né? Muito recentemente, a gente viu aí o nosso Banco Central já se posicionando, emitindo regulamentações sobre isso. Muito se discute também sobre o mercado internacional, como é que as instituições vão reagir. E a gente sabe que desde o começo, quando se começou a falar em sustentabilidade e ESG, as instituições financeiras foram o grande propulsor, ou um dos grandes propulsores dessas políticas dentro das empresas, né? As empresas começaram, de certa forma, a reagir muito às exigências que o mercado financeiro vinha fazendo. Então, Caio, acho que podia começar um pouco, e mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, a tua generosidade em dividir os teus conhecimentos aqui com a gente. Eu já começo com uma primeira pergunta, que é a importância, né, da regulação sobre o risco climático para o setor financeiro. Obrigado, Renata. E eu que queria começar, em nome do IX, parabenizando essa iniciativa. Os episódios estão ótimos, só com temas instigantes e super relevantes. Então, um prazer também discutir hoje com vocês essa questão do risco climático e o sistema financeiro. E eu começo dizendo que o Acordo de Paris, um dos pilares dele, um dos 3 pilares, é redirecionar os fluxos financeiros para investimentos de baixo carbono. Então, está ali ao lado da mitigação e da adaptação como um dos 3 grandes eixos do acordo. Então, permitir que os investimentos e que os financiamentos sejam direcionados a essa economia de baixo carbono é realmente um pilar central do próprio acordo. Como você bem disse, as instituições financeiras, no tema ESG como um todo, elas têm bastante experiência, né? Assim, a questão socioambiental no sistema financeiro, ela vem sendo discutida há muito tempo, porque justamente o sistema financeiro ele trabalha com base em risco. Então, avaliar, identificar o risco, mensurar o risco e tomar decisões baseadas em risco é o métier, né, das instituições financeiras. Então, por isso que o risco socioambiental é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. A gente tem iniciativas aí, né, que remontam à década de 70 e 80, que foi quando o Banco Mundial começou a exigir avaliação de impactos ambientais de projetos que ele financiava. Mais recentemente, no início dos anos 2000, os princípios do Equador foram, assim, parâmetros de referência para gerenciamento de risco socioambiental para as instituições financeiras internacionais, e o clima é esse grande tema novo, né? Não aparecia de maneira explícita. E hoje o clima virou, na verdade, eu diria até que o tema nessa questão aí financeira. Então, ter o risco climático como um risco a ser considerado é importante, porque as instituições financeiras elas estão expostas àqueles 2 riscos que a gente, né, sempre lembra: riscos físicos e riscos de transição. E os riscos físicos são aqueles de que os ativos possam ser atingidos por fenômenos climáticos, né, por enchentes, por inundações e etc. E os riscos de transição são riscos, né, como mudanças na regulação, precificação de carbono, mudanças, né, restrições na legislação. E tudo isso pode afetar, então, o futuro dessas carteiras de investimentos. Então, é por isso que a questão do risco climático hoje é uma agenda tão prioritária para o setor financeiro. Sim. E quais foram, Caio, essas principais mudanças que nós tivemos agora bastante recentemente, promovidas por várias normas, né, editadas pelo Banco Central? O Banco Central, no ano passado, anunciou uma nova agenda de sustentabilidade,
e eu acho que isso veio muito em reação a uma pressão que o Brasil estava sofrendo, de mostrar que a gente estava alinhado a esses princípios ESG. Os investidores internacionais, eles chegaram a enviar cartas para o governo, dizendo que eles gostariam de ver o Brasil entregando, né, de fato, medidas e resultados, sobretudo na redução do desmatamento. Então, o Banco Central ele acabou assumindo um pouco dessa liderança e anunciou essa agenda. E, a partir disso, foram lançadas consultas públicas sobre uma série de normas, e essas normas, no geral, eu diria que elas estão concentradas em 3 pilares. A governança do risco climático, os sistemas de gerenciamento do risco climático e a divulgação do risco climático. Desculpa, não só do risco climático, do risco ambiental, do risco social e do risco climático. Então, inclusive, foram os 3, né? O risco climático ele entrou agora como novidade. E essas normas, elas atualizam o arcabouço que já existia. Desde 2014, o Banco Central já exigia que as instituições financeiras tivessem uma política de responsabilidade socioambiental. E, então, uma das regras é justamente a atualização dessa política. E ela veio, assim, muito em boa hora, porque a regra que foi editada lá em 2014 era uma regra um pouco genérica, não tinha, assim, muito de diretrizes sobre o que, de fato, uma política socioambiental deveria ter. E agora a gente tem um pouco mais de detalhamento do que a instituição tem que divulgar. Ela tem que divulgar não somente a política, mas ela tem que divulgar como ela avalia as ações, né, que ela tomou em relação àquela política. Está mais bem definido, né, a alocação de papéis e responsabilidades entre os diferentes órgãos de governança, né, o conselho de administração, os comitês de sustentabilidade, as diretorias responsáveis por essas áreas. Então, essa norma agora ela veio bem mais detalhada, uma norma muito importante. E a outra norma que é muito importante foi a que atualizou a Resolução 4557, que trata da gestão integrada de riscos. Risco de crédito, risco de mercado, são riscos já conhecidos, né? E o risco social, ambiental e climático, ele já existia, mas agora ele ficou bem mais definido. E essa norma, ela também traz de maneira muito detalhada quais são os passos que as instituições têm que tomar, qual é a diligência socioambiental e climática. Então, verificar a capacidade das contrapartes de honrar com seus compromissos, exigir delas cláusulas contratuais, exigir o enforcement, inclusive, desses compromissos contratuais. Então, foi uma atualização muito importante também nessa área. E, por último, na questão da divulgação, existe uma norma que criou o relatório de divulgação de riscos e oportunidades climáticas, que também as instituições financeiras vão ter que divulgar isso. O próprio Banco Central, ele divulgou o seu, né? Ele foi pioneiro, e a partir de agora a gente vai vendo, então, as instituições começando a divulgar esse relatório também, que está bastante alinhado com diretrizes internacionais da TCFD. E falando sobre diretrizes internacionais, Caio, acho que conta para nós um pouco quais são, né, essas tendências que nós vemos no mercado internacional em termos de movimentação das instituições financeiras nessa pegada ESG, nessas exigências e auditorias e tudo mais. Tem muita coisa acontecendo. Por parte da indústria, o que a gente está vendo paulatinamente, grandes bancos, grandes conglomerados financeiros sendo pressionados por seus acionistas a cada vez mais assumirem compromissos mais ambiciosos em relação a phasing out, né, de combustíveis fósseis, a assumir compromisso de não financiar mais carvão. Então, já teve grandes bancos como a HSBC, por exemplo, que assumiram esses compromissos, e isso vem de um movimento concertado de acionistas, né, que estão comprometidos com essa questão ESG e que passam a exercer seu direito de voz e de voto, né, nas assembleias, para exigir que os bancos assumam esses compromissos de transição nos seus portfólios. Então, o mercado está passando agora por uma verdadeira revolução nesse sentido, né? Os bancos privados estão hoje com bastante coisa, mas não custa lembrar que alguns bancos públicos internacionais, como o Banco Mundial, já tinham dado passos interessantes nesse sentido há um tempinho atrás. Então, eu acho que essa é a realidade que a gente está vendo no mercado. Do ponto de vista dos espaços e dos fóruns políticos, também existem avanços, né? O G7 recentemente acordou em ter divulgação de risco climático como uma de suas prioridades e uniformizar isso, então foi muito importante. Existe um grupo, né, que se chama o Grupo para Esverdeamento do Sistema Financeiro, que congrega os bancos centrais de todo o mundo.
E a agenda desse grupo, ela é bem técnica, ela passa por essa parte da divulgação, do risco, do gerenciamento, mas entrando ali na questão mais, né, granular da regulação sistêmica e prudencial do sistema financeiro. Então, se o risco climático pode se tornar um risco sistêmico, ele tem que ser avaliado desde, né, ele tem que ser contido desde regras prudenciais, né, a separação do capital necessário, mas também de um ponto de vista de olhar isso sob vários ângulos, já que é um risco, né, que pode começar no sistema financeiro, mas pode ir para a economia. Então, existe também essa questão de enxergar isso como uma questão macroprudencial, que foi um aprendizado da crise de 2008. Então, já está sendo aplicado isso para o risco climático. E em algumas jurisdições específicas, a gente vê também movimentações interessantes, né? Há algum tempo que algumas jurisdições, especialmente as anglo-saxões, elas já vinham, né, trazendo ali algum tipo de orientação e guidance para o mercado sobre quais eram as expectativas, mas agora está virando regra. E o Reino Unido lançou agora, né, nessa pré-COP, um pacote completo, e eu acho que o Reino Unido avançou que, enquanto o Brasil está exigindo divulgação do sistema financeiro, o Reino Unido acabou de divulgar uma regra que vai exigir divulgação de risco climático de toda a economia, de todos os setores. Então, realmente, tem gente aí que está querendo assumir a liderança. É muito bom ponto. E você acha, Caio, para a gente finalizar, a gente falou um pouco sobre essa questão das pressões, né? Que no fundo o sistema financeiro pressiona a indústria e os setores a também serem mais arrojados nas suas metas de compensação, redução de emissões, mas de certa forma o setor financeiro também é pressionado, né? Dentro desse sistema todo, e acho que se falando de COP e de políticas internacionais, a gente cabe muito bem falar dessa pressão que, no fundo, vai para todos os lados. Você acha que a litigância climática também acaba tendo um papel nessas iniciativas do setor financeiro? Eu acho que tem ações de litigância climática recentes que estão trazendo debates e inovações muito interessantes e que estão acabando fomentando também essa discussão. A gente tem, ainda no Brasil, isso ainda é muito incipiente, a gente ainda não vê ações diretamente relacionadas a isso, mas em outras jurisdições, como a Austrália, Reino Unido, outras jurisdições da Europa, a gente tem alguns casos que são bem interessantes, porque eles tentam trazer uma tese jurídica de que determinados atores que têm poder de decisão, como, né, os administradores das companhias abertas, ou os gestores e administradores de fundos de pensão, ou de qualquer outro fundo de investimento, eles deveriam considerar o risco climático na sua decisão de investimento e nas decisões empresariais. E que a falha, né, em considerar esse risco climático, por ter consequências financeiras para a companhia, poderia ferir os direitos, né, dos acionistas ou dos detentores de títulos de dívida, né, dessas empresas. Então, essas ações são ações pioneiras, teve ações, inclusive, que já geraram algum resultado. A gente teve um exemplo recente na Austrália, em que um pensionista ele ingressou com uma ação contra o fundo de pensão e, no final, foi feito um acordo em que esse fundo ele se comprometeu a incorporar a TCFD, a fazer uma melhor análise do seu risco climático, a exercer o seu poder de voto nas companhias investidas, de modo, né, a também cobrar dessas empresas planos de transição, planos de net zero. Então, a litigância, eu acho que vai ser também uma dessas fontes aí impulsionadoras dessa transição. Caio, muito obrigada. É uma pena que o tempo se esgota rápido, porque é sempre maravilhoso te ouvir. E agradeço também a nossa audiência dos nossos episódios. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado também.